Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais uma Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui, condomínio é papo popular. Então vem pra cá que o papo é muito bacana. Já prepara aquele cafezinho, já pega a pipoca, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa hoje. E pelo amor de Deus, cara, pratique as coisas que você vem aprendendo para sua gestão de alta performance, tranquilo, pra você ter mais noites tranquilas de sono, né? Então vamos lá, começando mais o Terminal, recebendo hoje aqui meu amigo doutor Cláudio Viana. Tudo bom, doutor? Como é que tá? Opa, Thiago, tudo ótimo, como você tá? Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Oxe, bom demais. Eu que agradeço, o pessoal do Intercondominial agradece também, porque é conhecimento, né? Acho que todo dia a gente aprende um pouquinho. Com certeza. E condomínio sempre tem novidade, né? Acho que o Sim tem que estar sempre buscando conhecimento para aprender e poder praticar também, né? E hoje também estou recebendo meu amigo Aristide, nosso quadro de Engenharia Condominial. Beleza, meu jovem? Tudo bem? Fala, Thiagão. Boa tarde, tudo bem? Te agradeço. Tudo ótimo. Aqui pelo convite. Vamos fazer mais um podcast, trazer conhecimento para o síndico, para os condôminos e para os gestores condominiais também, né? É verdade. Eu tô até tirando, eu não tô usando mais essa palavra síndico profissional, é gestor condominial. E mandar um abraço à amiga Cristiane Rumão, lá de Salvador, minha amiga que faz um trabalho maravilhoso, ela que me ensinou isso, né? Porque é isso, acho que o síndico tem que ter, né, esse perfil de gestor, o cara que comanda, lidera, dá transparência para as informações e busca sempre fazer um trabalho de alta performance, né? Já quero mandar um abraço aos nossos apoiadores para começar logo o programa. Combate Extintores, tá, pessoal? Segue Combate Extintores, N-Arte personalizados, ó. Se quiser fazer a canequinha do seu evento aí, muito bacana, menina aqui, minha amiga aqui, ó, N-Arte personalizado, o pessoal da Nova Copa Taguatinga, você que é de Brasília, quer aprender filosofia, Nova Copa Taguatinga, muito bacana, fazendo curso lá de filosofia, para me ficar mais tranquilo, para me poder conversar melhor com meus moradores lá, meus condôminos, meus clientes, né? O pessoal da Star Engenharia, que tá aqui, meu amigo Aristide também, ele fala um pouquinho mais da Star Engenharia, e o pessoal da rede SDP-TV. Isso aí, Inteligência Condominial na sua telinha, cara. Você abaixa o aplicativo da TV Mob, aí lá toda terça-feira, às 7h30 e quinta-feira, tem o nosso programa lá, o Reprise daqui, né? Rola esse programa aqui, mais uns dos antigos também, e muito conteúdo para você, porque Inteligência Condominial é a revolução dos condomínios, agora na TV, na telinha, primeiro programa de rede aberta de TV do Brasil. Eu lembrando também, mandar um abraço pessoal da TVN Brasil, eu estive lá um ano, falando amigo LK, fazendo um trabalho muito maravilhoso, que levar esse conhecimento para você, amigo síndico. E ó, vamos deixar de enrolação, né? Outra coisa importante, você que tá no YouTube aí, ó, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva, pega o link desse vídeo, já manda aí pros seus amigos sim, manda pro grupo do seu condomínio também, porque a gente fala uma coisa importante, temos que levar conhecimento também pros condôminos. Quanto mais conhecimento o condomínio tem, melhor vai ser a gestão no geral do seu condomínio. E vamos que vamos, começando hoje, nossa Engenharia Condominial, que o primeiro quadro do dia fala sobre manutenção predial. Ô Aristide, o que é manutenção predial? Tiagão, eu acho que a gente pode começar falando assim, para que serve? Qual que é a finalidade? Ela serve para a manutenção predial serve para trazer tranquilidade, segurança, saúde e, acima de tudo, valorizar o teu patrimônio. No caso, valorizar o condomínio. E como é que isso acontece na prática? Na prática a gente sabe... Essa teoria é bonita, né, doutor? Muito bonita. Esse advoguês, né, de vocês é muito bonito. Hoje eu tava lá com... Eu vou mandar um abraço pro pessoal que tava do advogado hoje na Ativa FM, falando sobre o nosso quadro de direitos complicado, né? Aí falando sobre perdido, eu falei, como é que é? Como é pra você? Como é que é? Tipifique, né? Tipifique. Que é manutenção predial. Advogado gosta dessa palavra, manutenção predial. Explica melhor pra gente aí. É uma palavra bonita, mas é uma pena que, infelizmente, não é cultura do brasileiro fazer manutenção. Verdade. Entende? Infelizmente, na indústria, no segmento industrial por si só, roda belezinha, só que infelizmente para prédios, a parte condominial, a parte de imóveis, ainda não é tão difundido isso. É um trabalho que eu falo assim, é um trabalho muito de formiguinha. Você tem que mostrar quais são os benefícios, tá certo? O benefício você traz tranquilidade, você traz segurança. Por quê? Quando termina a obra, começa a manutenção. Uhum. Entende? Se você não fizer a manutenção, não vai durar. Não, isso é com certeza, né? Thiago, gostaria de, na área do direito, né? Por que eu falei que advogado gosta da questão de manutenção predial? Porque quando um síndico liga lá para mim, doutor Cláudio, tô aqui com uns vícios construtivos e tudo mais, meu prédio ainda tá na garantia dos 5 anos, eu chego lá e pergunto, você está fazendo a manutenção preventiva?
você acionou a garantia, aí o síndico fala assim, não fiz nenhuma manutenção não, o pau tá rolando aí. Aí isso é complicado até para o condomínio, às vezes ele é prejudicado em razão dele não fazer a manutenção preventiva, ele é prejudicado ao acionar essa garantia. Então a manutenção preventiva é obrigatória para qualquer condomínio, seja qual a idade que ele for. Geralmente as pessoas têm assim, o prédio é muito novo, a gente tem 5 anos de garantia, a gente não precisa de manutenção não. Mas muito pelo contrário, a manutenção tem que iniciar desde cedo, né, Aristides? Exatamente isso, Cláudio. O que acontece? Quando o prédio, vamos considerar aqui o caso de prédios novos. O prédio ele foi recém-entregue pela construtora, tá certo? A construtora é obrigada a entregar um documento que chama-se Manual de Uso e Operação, tá certo? Tem 2 manuais. Tem o manual para a área comum, que é de responsabilidade do condomínio, e o manual de uso e operação das unidades, ok? Beleza. No manual, que a gente pode estar até debatendo mais para frente, explicar assim passo a passo, mas basicamente o que ele é o manual? Ele é um guia de o que eu tenho que fazer para que o meu prédio dure cada vez mais. Tá certo? Aumentar a vida útil do prédio, né? Na verdade, não é aumentar a vida útil, é você atingir a vida útil que foi prevista em projeto. Boa, isso é importante. Tiago, e quando ocorre uma perícia judicial, um dos primeiros quesitos que o perito judicial pergunta, foi entregue o manual, né? Foi entregue às áreas comuns, fez a vistoria. Então esses documentos são essenciais de todo condomínio ter. Eu já vi condomínios que nunca viu falar desse manual, nunca teve esse documento de entrega. E às vezes a construtora até tem, né? Mas o condomínio não tem. Então esse documento tem que ser guardado como ouro no condomínio. E você falando agora, eu lembrei que é importante a gente estar fazendo essas manutenções que é prevista no manual, exatamente para você requerer a garantia. O não fazer, né? Você está falando que você não quer a garantia, ou perde o direito de garantia, né, doutor? Exatamente, porque tem a questão do mau uso. Às vezes o síndico está fazendo um determinado procedimento que pode configurar o mau uso e acabar perdendo a garantia. Né? O Aristides pode até explicar essa questão de mau uso, de não usar, né, a questão da área comum. Na verdade é o seguinte, a garantia, na verdade, por si só, ela fala assim, a construtora tem responsabilidade de 5 anos. Só que o termo, quando você fala 5 anos, ele é um termo mais comercial, correto? Sim. Beleza, então você tem que fazer. Eu vou te dar a garantia em 5 anos, desde que você faça as manutenções previstas. Tá certo? No manual de uso e operação, ele vai te falar assim: olha, você tem que tratar desse sistema. Perfeito? E como que a gente faz isso cada vez melhor? Existe uma ferramenta que chama-se plano de manutenção. Nesse plano de manutenção, ele vai estar subdividido em todos os sistemas do prédio, tá certo? Então ele vai te falar o que tem que ser feito, qual a periodicidade, ou seja, de quanto em quanto tempo tem que ser feito e por quem tem que ser feito. E além, e te digo mais, no plano de manutenção, Tiagão, ele vai te falar se quem vai fazer, por exemplo, às vezes síndico, às vezes você não saiba, tem muitos serviços no seu condomínio que a sua equipe local faz. Às vezes você não precisa de uma empresa capacitada, você não precisa de uma empresa especializada. A tua equipe faz. Só que por que o pessoal não faz? Por falta de conhecimento. E é importante, você falou o hábito, né? A minha história profissional vem boa parte do mundo de logística, né? Era gestor de frota aqui em Brasília. Mandar um abraço pro pessoal da LM Transportes, que é Salvador, ali me formei, aprendi muita coisa ali. E a gente fala muito sobre isso, né? A prevenção, ela é muito mais barata que a corretiva. Bem mais. E outra coisa, não tem dor de cabeça, porque condomínio corretivo é dor de cabeça. O morador tá reclamando, é mais caro, né? Exato. A gente tem que começar a colocar em nossas previsões orçamentárias, doutor, essa questão da previsão, né? Da previsão orçamentária, a manutenção preventiva. Entender que é algo que faz parte do dia a dia do condomínio. Né? Porque ou se você não fizer agora, uma hora vai ter que ser feito. E exato, quanto mais você postergar, mais caro vai ficar esse custo operacional. Exatamente, né? Thiago. E é muito importante também, igual eu falo, né? O condomínio tem que ter o jurídico, tem que ter o engenheiro, tem que ter a contabilidade, cada um na sua área técnica. É muito importante, eu falo assim, quando eu vou entrar com ação contra a construtora, eu exijo que o condomínio tenha um engenheiro contratado para que ele possa fazer o laudo, poder identificar aquela patologia, aquele vício e poder me dar as orientações adequadas para eu colocar no processo. Está na garantia? É vício na execução ou é um material que foi utilizado de má qualidade?
existe também a questão da garantia do material e da execução, né? Não tem essa diferença dependendo da... Por exemplo, uma pintura tem uma garantia diferente de outra parte do condomínio, por exemplo, na estrutura em si. Sim. O que a gente tem é o seguinte, você tem vários sistemas no condomínio, certo? Que aí o condomínio ele vai falar assim, olha, você tem que fazer inspeção, por exemplo, um item que o pessoal que a gente vê aqui que tem muito problema de falha de manutenção. Fachada. Fachada é extremamente oneroso. Extremamente oneroso. Aqui em Brasília, em média, vamos pegar um bloco que é um prédio, né? Aqui no plano piloto. Vai fazer uma reforma, um retrofit de fachada, uma reforma da fachada. 2 milhões. Sim. Entende? Sim. Como que eu evito pagar 2 milhões, fazer a manutenção? Exemplo de manutenção em fachada que o pessoal não faz. Limpeza de fachada. Independente do tipo de revestimento que vai nessa fachada, seja um revestimento argamassado, que é a base de cimento, teoricamente, a base de cimento e pintura, ou se ele é um revestimento cerâmico, que é pastilhas, ou então granito, você precisa fazer a limpeza da fachada. De quanto tempo, então, já está falando de fachada para fazer essa limpeza? É recomendado? Cada item tem o seu prazo certo, tá certo? Vou te dar um exemplo. Rejunte você precisa trocar de 2 em 2 anos. Não, mas eu falo a lavagem da fachada, você falou aí. Depende de cada material. Tá igual advogado, cara. Tá igual a Mari, tudo depende, tudo depende. Se for pastilha, falei, Mari, faz um pix pra mim, ela depende, cara. Poxa, se for textura, se for mármore, depende, cada um tem uma... Exatamente. Então vamos, por exemplo, o que tem mais em Brasília? Realmente é pastilha. Textura. Quanto tempo? Eu diria que de 2 em 2 anos. Tem que fazer essa lavagem. Exatamente. E se for cerâmica? É que o seguinte, Tiagão, você precisa ver qual que é a indicação do fabricante. Entendi. Isso que é muito. Por isso que às vezes fala assim, depende. Não é que depende, é porque não dá pra gente dar uma informação vazia. Mas tá lá no manual, né? Tá no manual. O manual do fabricante. Tá. Tá vendo, amigão? Sim, você tem que ler. Leia mais o manual, leia mais as instruções, até para você poder fazer de forma correta. Também não é só fazer, tem que fazer do jeito certo, né, exatamente. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo aqui que a gente repara bastante, que recente até um condomínio que a gente presta assessoria, um dos condomínios que a gente presta assessoria, nos solicitou. Onde a gente identifica muito problema. Telhado, na região de cobertura, beleza. O pessoal vai fazer instalação de antena, só que perfura a manta. Não, isso é o de menos, né? Fora os filhos de uma... Eu posso falar aqui, que até quebra as telhas, quebra tudo. O cara tá... Hoje a gente dá trabalho esse jeitinho de internet. Cara. Tudo bem, Thiago. Só que o que acontece? Quando você tem uma quebra de uma telha, você tem um problema pontual que você consegue resolver de uma maneira pontual, que é como? Substituição da telha. Agora a manta. Perfeito. Agora a manta, você começa a criar vários pontos na manta. Você vai corrigir uma manta dessa, basicamente assim, você corrigir de um lado para aparecer no outro. Porque como que é a manta na verdade? A manta ela é um tipo de impermeabilização, só fazer um adendo aqui um pouco mais técnico, ela é como se fosse assim, ela fica como se fosse, entre aspas, fica flutuando. Entende? Então ela precisa ter uma aderência, tá certo? No substrato, que seria a laje, teoricamente, e depois você faz a aderência, a imprimação, ela tem que ter um ponto de aderência e aí vem a manta colada. Perfeito. Se a água passa se ela passa através de um buraco, então ela vai ficar entre a manta e a estrutura. Ou seja, não existe impermeabilização ali mais. Qual que é a consequência disso? Reparos pontuais. Quando você tem um reparo pontual, beleza. Agora, vai fazer 30, 15 reparos em uma manta. Fica inviável, porque você resolve aqui, aí você faz... Porque o problema da manutenção corretiva, síndico, não é fazer uma vez. O material, às vezes, se torna barato. O problema é a mobilização de pessoas e equipamentos. Tá certo? Uma coisa que você falou que é importante... Vai cair muito sobre isso também. Eu estava um dia na Assembleia que o cara estava falando que ia pintar a fachada e não ia trocar a junta de dilatação. Eu falei, não tem lógica. Porque o mais caro é o equipamento, né? E é quase o período é o mesmo, parecido. Por causa de 2, 3 anos. Eu falei, troca e bota tudo novo. Porque o negócio é bem simples de fazer. Sim. A questão que você falou do material, estrutura para fazer. Exatamente.
A juntação, quer dizer. Exatamente. Por exemplo, a junta. Claro que, por exemplo, quando você vai fazer uma junta com selante, você não vai gastar um tubo de selante. Vamos pôr um tubo, exemplo, R$50. Não é um tubo, claro, você vai gastar assim, dezenas, centenas de tubos. Ok, só que o processo de fazer, que você, primeiro, para você fazer uma manutenção em fachada, são 2 motivos. Ou você desce de rapel, ou você sobe de andaime. Tá certo? Verdade. Vamos lá, para os dois. Você vai subir de andaime. O que você precisa? Ter um projeto de andaime. Uhum. Beleza. Tem um projeto de andaime, você precisa ter um engenheiro que certifica que aquele andaime está ok. Tá certo? Síndico, qual o problema de você não ter um engenheiro que certifica que está ok? Síndico, você responde civil e criminalmente. Síndico não, gestor condominial. Você responde civil e criminalmente pelo seu condomínio. E Aristides, você falou nessa questão aí, tem aquela cadeira, o balancinho, né, que fala tem um andaime, e muitos condomínios aqui não tem um ponto de ancoragem. Eu já ouvi falar assim, determinado ano é obrigatório, prédios de antes não tem. Como que funciona essa questão desse ponto de ancoragem? Se puder explicar. Seguinte, por premissa, o condomínio ele tem que entregar os pontos de ancoragem, porque isso é o que garante que vai ter uma segurança para a pessoa descer em rapel e realizar não só a troca da fachada, mas como manutenção de fachada, por exemplo. Então, precisa ter esse ponto, tá certo? Esse ponto não é caro. Sabe por que não é caro? Porque se a pessoa cai dali... É mais caro. Eu não tenho... Se a pessoa cai a 9, 10 metros, desculpa, mas... Mas não sobra assim, muita coisa. Ficar ali, né? De precisar fazer novamente já tá. Exatamente. Mas assim, eu acho que eu quis falar no sentido de quem é a obrigação. A construtora, quando entrega o condomínio, tem que entregar os pontos de ancoragem? É obrigação da construtora. Agora, se o síndico, quando o síndico ele foi fazer o recebimento da área comum, se ele não notificar a construtora, fala, construtora, cadê os meus pontos de ancoragem? Se você não notificar, por isso, recebeu. Cláudio, que é importante, você amigão síndico, está conosco aqui, a Mari também, nossa produtora ali, você tem um engenheiro para receber esse condomínio, aquela primeira vistoria de entrega, porque ele vai pontuar tudo isso, aí você vai poder entrar na justiça requerendo o seu direito. Muitas vezes o cara faz de qualquer jeito, aí depois quer reclamar uma coisa e já foi entregue, né? Basicamente Tiagão, não tem... Vai chorar o leite derramado. Passa o prazo, pagar o leite derramado, né? Porque tudo condomínio custa dinheiro, né? Ô Aristides, e em termos de custo, reduz bastante o custo com a manutenção preventiva? Significativamente, Tiagão. É o seguinte, como até havia falado aqui anteriormente, mas vamos só para repetir. Para fixar na cabeça do síndico isso. Exatamente. Síndico não, mas na verdade de todo mundo, né? Todo mundo. Existem vários estudos que você consegue comprovar que se você tiver um custo durante a etapa de projeto, você tem um custo X. À medida que esse custo vai evoluindo da prevenção até a correção, ele evolui numa escala exponencial, tá certo? Que ele pode chegar até custar até 25 ou então até 125 vezes mais caro. Caramba, 125 vezes mais caro, hein? Exatamente, desde a época de concepção em projeto até a correção depois que está acontecendo o problema. E o pior de tudo, quando está acontecendo o problema, é que, além de ficar mais caro, a chance de ter um erro ainda é maior. Verdade. Que refazer é mais trabalhoso que fazer, né, doutor? Com certeza. E, Thiago, eu assim, como leigo na área de engenharia, eu vejo que a questão do síndico, por exemplo, se ele não faz a manutenção preventiva pontual, essa manutenção acaba se acumulando de acordo com os anos. E quanto mais passa os anos, ele vai querer fazer tudo, aí vem a conta, né? Vem acumular. De vez ele ter pagado o valor pequeno em um ano, acumula 1, 2, 3, 4, 5 anos, vem tudo de uma vez. Aí os condôminos levam um susto, né? Com o valor que tem que ser feito. Eu tô fazendo agora, vou começar a obra de reforma de fachada mais uma, que a matemática é essa, acho que ficou em torno de 6 a 7 mil por unidade. Aí o cara, eu falei, mas quantos anos tem que vocês não fazem? Não fez 20 nada. anos. Divide esse valor por 20 anos. É porque a diferença está pagando tudo de uma vez aqui. O certo era melhor pagar R$20 durante esses 20 anos, acumular. Mas, sim, é hora do morador compreender isso. Né? Eu acho que talvez o síndico tem que estar próximo do engenheiro para poder explicar isso, as partes técnicas. Por mais que a gente conheça, tem a parte técnica por trás, tem como fazer, como executar. Porque é muito fácil eu falar que eu acho que é assim. E se eu trago um profissional que vai falar como tem que ser feito, de que forma tem que ser feito, qual material, aí se torna um investimento.
Eu acho que a grande ideia é botar assim, não é gasto, propagar, né? Exatamente, propagar não é gasto, é a investimento. mensagem que é um investimento, e é um investimento. Por exemplo, agora eu tô agora com esse condomínio que as pessoas, pô, tá tendo taxa extra, eu comprei o apartamento. Eu falei, pois é. Porque acontece, se o cara vai comprar, até fica um conselho para quem mora e vai comprar uma unidade. Gente, vê como é que tá a manutenção do prédio, pergunta o síndico. Se tá no período, se não tá, porque você já pode entrar às vezes já pagando uma conta. Que você não queira pagar. É algo que ninguém faz, né, Thiago? Por exemplo, entrar no prédio e falar assim, eu gostaria de ver a convenção, a última previsão orçamentária, deixa eu dar uma lida. Como é que tá a manutenção? Ver a ata, foi feito alguma vez pegar as atas, ninguém se interessa nisso. Todo mundo só vê a área privada e não se preocupa assim com a área comum. A área comum tem aquela maquiagem, tá bonito e tal, mas existem problemas mais internos, né? Exatamente, mas na verdade não adianta nada. É o negócio que o Thiagão falou. Eu entendo que é uma gestão de risco. É muito simples. Você paga antes ou você paga depois. Paga depois é mais caro. Isso caro, não só para prédio, para tudo. Para carro, para gente. E assim, outra coisa, a gente está falando de material de construção. Tem muito variáveis de um mês para o outro, pode variar tudo. Né? E assim, o que eu recomendo aí, o pessoal que está nos assistindo, que é síndico é um gestor condominial, cara, deixa um dinheirinho guardado, cria um valor, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo no condomínio que eu fiz a reforma de fachada que a gente já tinha 80% do dinheiro, porque já vinham guardando um valor X. Né? Então, se é isso, a gente tem essa consciência que precisa ser feito, é obrigatório fazer, tá, pessoal? Lembrando que nós sim somos responsáveis por isso, né? Porque se não fizer e acontecer alguma coisa, você responde, igual você falou, civil, criminalmente, que o cara faz assim, vou ser síndico, mas tem toda uma carga jurídica por trás de responsabilidade, que a gente responde por isso. E não é só na hora, é 5 anos depois, né, doutor? E Thiago, a questão assim, a obra mais cara é a fachada, né? Quando chega para fazer uma reforma na fachada, ela é que tem mais valor. Já vi condomínios que preventivamente eles já criam uma taxa chamada fundo de fachada, já prevendo assim a questão de 4, 5 anos daqui para frente, para já ter aquele valor destinado a fazer tudo e assim, que necessita. O que você planeja fica mais fácil, né? Tanto que o slogan é esse aqui, o plano é fazer. O plano é fazer manutenção preventiva, o plano é você ter uma boa assessoria jurídica, o plano é você organizar tudo isso também e principalmente divulgar para os moradores. Você que está aí, divulgue mais para os moradores a situação. Porque até para ter ciência do grau que está a situação e a necessidade de se fazer. Porque eles mesmos compreender que é necessário. Sim. Né? Você vai viajar com o carro de qualquer jeito? Não, pô, só a vida está em risco. Então você vai querer que aquele carro seja melhor, né, estado para você poder viajar, trocar os pneus, alinhar, porque é algo que pode acontecer, algo de risco para você. E no condomínio também não deixa de ser assim, né, Aristides? Exato. E outra, às vezes é que foi igual eu falei, é muita questão cultural. Condomínio, às vezes você compra um imóvel que ele é centenas de reais, centenas de milhares, às vezes na casa de milhões e 2 e assim vai. Deixa eu até fazer um complemento aqui que o Cláudio está falando na questão de taxa de condomínio. Vamos lá. Se você não sabe o que você tem que fazer, como que você vai arrecadar dinheiro? Como é que você vai fazer isso? Exatamente. Exatamente. Então, quando você tem um plano de manutenção, você consegue falar, olha, melhor ainda. Eu preciso fazer manutenção nos meus geradores, grupo gerador, nos meus elevadores, sistema de fachada. Então, o que o plano de manutenção ele consegue dar ao condomínio, dar aos condôminos? Previsibilidade de caixa. Você consegue se programar. Olha, daqui 6 meses a gente vai ter que fazer manutenção na nossa caixa d'água, teste de potabilidade de água. Daqui 1 ano a gente tem que fazer manutenção lá nos elevadores. Daqui X dias, meses, a gente tem que... tá chegando aqui a manutenção nos quadros elétricos, que é, por exemplo, reaperto para testar a qualidade, enfim. Então você consegue saber o que você vai fazer. Sabendo o que você vai fazer, o síndico, que assim como você falou aqui que o síndico não manda no condomínio, o síndico ele é um gestor. Exatamente. Entende? Tem uns que quer mandar, né? Mas eu não acho muito certo não. Não né? é muito certo não. Igual a Mari era condomínio, quer mandar no condomínio dela. Já falei que vai dar treta uma hora. Exato. E não adianta ficar me ligando e o doutor Cláudio falando que eu não vou na delegacia por causa de dinheiro não, hein? Exato. Aí, Thiagão, o que acontece? O síndico ele apresenta isso para os condôminos e fala assim, condôminos, olha, nós temos que fazer essa manutenção no elevador e vai custar X mil reais daqui 6 meses. Nosso caixa é tanto, então é muito fácil, é matemática. Verdade. Aí mais um é 2, não tem onde correr. Então, olha, se você fizer a manutenção no prazo, você vai gastar X reais. O que acontece se não fizer a manutenção no prazo?
Prepara que a conta vai sair mais cara. Isso é certeza absoluta. Com certeza. Muito bacana. Corta pra mim, Mari. Sim, estamos no nosso quadro de engenharia condominial. Daqui a pouco vamos pro plantão tirar dúvida. Eu gosto muito aqui. O Ari vai estar conosco aqui todo o programa para tirar essa dúvida, dando insight para nós, mensagem de engenharia. Vamos lá, mandar um abraço aos apoiadores. Combate Extintor, minha amiga Juliana. Combate Extintores. N-Arte Personalizados, pessoal. Temos o pessoal da Nova Crop Taguatinga. Vamos pensar, filosofia, o porquê. E se vai em filosofia, né, planejamento, perguntar por que fazer, né? O pessoal da Start Engenharia também. O pessoal da rede SDPTV, meu irmão, pro Brasil, pro mundo, tem esse condominial. Ô, a gente tem mais alguma coisa sobre manutenção predial ou já posso passar para a direita aí? Quer fazer mais uma observação? Fica à vontade aí. Vamos lá. Síndico, gestor condominial, dica minha aqui, Aristides, aqui da ProStar Engenharia. Começa pelo básico, tá certo? Começa, não tenta achar problema mirabolante. Eu vou começar aqui. Claro que todos os serviços são importantes. Começa pelo básico, tá certo? Nós aqui, a gente presta consultoria para fazer a elaboração do plano de manutenção. Para quê? Capacitar a sua equipe para falar, olha, o que pode ser feito pela equipe local. Porque a equipe local ela já tem o seu custo que já está pago. Verdade. Entende? Então, basta o quê? A atitude, basta o quê? O síndico saber o que o zelador tem que fazer. Show de bola, muito bacana. Muito bom. Lembrando, pessoal, quiser mandar sua dúvida ou sua sugestão, pode mandar no inteligenciacondominial@gmail.com ou nossas redes sociais no Instagram, @inteligenciacondominial, TikTok, Facebook. Vamos que vamos. Quem tá no YouTube, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Vamos pro plantão tirar dúvida com o meu amigo Dr. Cláudio Viana. A primeira pergunta do dia. Essa aqui é boa. Vamos lá. Do meu amigo Mário Tomás. Ele fala o seguinte: o título é Esposa do Síndico. Eita. Primeira dama. Vamos lá. Olha o relato dele. A esposa do síndico fiscaliza funcionários da terceirizada, ou seja, orienta, chama atenção, fiscaliza, determina e etc. O síndico não deveria pedir esse apoio ao subsíndico ou só o presidente do conselho? E se não puder, onde está escrito isso? Ele está perguntando se a subsíndica, se a esposa do síndico pode fazer esse papel, doutor. Tiago, eu vejo a questão de fiscalizar, todo condômino pode fiscalizar como está sendo executado o serviço, né? Ela, como esposa do síndico, ela é uma condômina. Agora, a questão de ordenar, determinar, essa questão é exclusiva do síndico. Porque eu até ia falar, porque pode em algum momento dar um assédio moral aqui, né? Exatamente. Tem que ter muito cuidado com isso, né? E essa questão, nem o subsíndico e o conselho fiscal tem esse poder também de determinar a execução de serviço. Isso compete exclusivamente ao síndico. Então o caminho correto era o quê? O caminho correto, no caso, é o quê? Mandar ali um e-mail para o síndico, entrar em contato e dar as orientações que você acha no seu ponto de vista de execução. Porque às vezes o funcionário está fazendo aquilo que foi orientado a ele fazer, né? Exatamente, né? Geralmente os condomínios têm livros de ocorrência, seja eles físico ou virtual, né? Registrar aquele fato que ocorreu, o que precisa melhorar, principalmente por ser uma empresa terceirizada, e conversar com o gerente dessa empresa para melhorar a prestação de serviço. E aí eu recomendo você, amigão condômino, cuidado quando você for lidar com o funcionário, porque hoje tem a questão do assédio moral, de que forma você vai fazer isso. Né? Então é o que o Dr. Cláudio falou. Deixe para o síndico fazer isso, é um papel dele, um dever dele fazer. Verdade. Ou ele converse com ele. Né? Até para você também ter um feedback dele também sobre isso. Com certeza, verdade, viu, Thiago? E vamos que vamos, então. A próxima pergunta aqui é da minha amiga Renata. A pergunta é o seguinte: procuração e assembleia. E ela relata o seguinte: procuração em cópia Xerox é um documento válido? Aguardo e obrigado, amiga Renata. Renata, eu que agradeço aí pela mensagem. E aí, doutor, pode ir lá tirar a cópia da procuração e levar? É só assim? É bagunçado mesmo? Depende, faltou um detalhe. Se essa procuração Xerox não tiver autenticada com a original, ela não terá validade. Porque quando você exige a procuração, você apresenta a procuração mesmo. Não fala Xerox da procuração, cópia da procuração. É a procuração, é o documento original a ser apresentado ali na Assembleia. Isso é uma coisa que vem dando um problema recorrente, né? O cara chega com 30, 40, 50 procurações, né? Fazer o quê, né? É permitido, né? Isso até me lembrou, né? Recentemente eu fui numa Assembleia e a gente teve que verificar cerca de 400 procurações, né? Então, foi até uma questão, em virtude de ordem judicial, essa Assembleia anterior foi anulada e o juiz determinou refazer essa Assembleia com os seguintes termos na decisão. A procuração tem que ser original, específica para aquele dia e reconhecida a firma. Né? Isso em virtude de ordem judicial. Quem ficou feliz foi o cartório, né? O cartório ganhou um dinheirinho, né?
O cara vai ficar uma semana carimbando a procuração. Opa, cada carimbo é um cifrão que cai, né? E às vezes o cartório ganha dinheiro, não precisa nem mais nem imprimir papel, né? Sai tudo digital. E vamos que vamos. Plantão Tira Dúvida aqui no nosso Interesse Condominial. Lembrando que quiser mandar sua dúvida no interessecondominial@gmail.com. Próxima pergunta da amiga Caroline. Caroline fala o seguinte. Essa que é bem legal, muito interessante. O título é: o porteiro pode se recusar a abrir o portão para os moradores que não possuem controle e chave. Vamos lá para o relato dela. Fala o seguinte, ó. O síndico do condomínio onde moram decide que cada um terá que ter o seu controle e chave do portão, pois o porteiro irá fazer rondas no condomínio e então decidiu que cada um teria que ter o seu controle para o caso o porteiro não estar fazendo a ronda no momento em que o condomínio chegar ao condomínio. Ou seja, quando o condomínio chegar, se o porteiro estiver fazendo a ronda, para ele mesmo adentrar o condomínio, né? Porém, isso nunca aconteceu e mesmo dessa forma os porteiros, a mando do síndico, que bota em parênteses, se recusam a abrir o portão. E aí, doutor Cláudio Viana? Tiago, a gente pode ver na convenção coletiva da categoria, então até na CBO do Ministério do Trabalho, a gente vê que as funções do porteiro, né? Que é fazer a identificação e fazer a entrada e a saída daquela pessoa. Então, se o porteiro está no posto dele e ele identifica aquela pessoa como morador, ele tem que abrir a portaria. Às vezes a pessoa não está com a chave, não está tudo mais. Mas nem é isso. A grande questão aqui, cara, para mim, meu ponto de vista, está tudo correto aqui, o síndico. Por quê, gente? Se o porteiro está fazendo a ronda, alguém tem que abrir o portão. Não, claro, então não vai ter ninguém. Então por isso tem que ter a sua chave ou o seu controle. Sim, com certeza. Para você poder entrar ao condomínio. Senão você tem que fazer o quê? Sentar e esperar o porteiro voltar. Porque eu entendo que eu acho que ele não tomou essa decisão do nada. Não, com fazer certeza. A ronda é para aumentar a segurança do condomínio. As pessoas têm que colaborar também. Que custa comprar um controle e fazer uma chave, né? É que eu quis enfatizar, se o porteiro está no posto dele, ele tem que executar a função dele. Agora, se ele não está lá, não tem ninguém que vai executar por ele. Então tem que aguardar o porteiro retornar para o seu posto de trabalho e assim fazer a identificação e a abertura do portão, né? Da entrada. Ô, Carol, então eu acho que tem que comprar a chave e fazer a cópia da chave e comprar o controle, né? Hoje em dia existem vários mecanismos, né? Existe a questão da digital, biometria facial, tags, existem vários mecanismos para poder facilitar. E aqui uma coisa importante que eu sempre bato nessa tecla, o amigão síndico, comunica para as pessoas por que você está fazendo, qual o motivo, para elas entenderem. Não é do nada eu decidi que o porteiro vai fazer a ronda. Não. Eu já entendo que eu trabalho com o condomínio que é para aumentar a segurança. Então é válido isso aqui. Eu já vi muito problema, questão parecida. Chegou minha encomenda da Shopee, da Shente, o porteiro não tá lá e devolveu. Mas o porteiro estava fazendo a ronda, estava fazendo outra questão. Então você tem que se programar, né, para poder receber sua encomenda também. Já fica até uma dica, um insight para os condomínios de pequeno porte, que às vezes não tem um porteiro todo dia. Gente, perceba o horário que o carteiro passa, que é sempre uma média de horário. Então, cria uma logística, né, uma rotina para o zelador, o cara que faz a limpeza, para ficar naquele local, naquele momento. Que você elimina esse problema. É questão que a gente falou de planejamento, você se organizar. Né? E existe a questão também, às vezes, o condomínio não tem um porteiro, mas tem um zelador. O zelador, ele fica fazendo a manutenção ali das áreas comuns e na área livre, às vezes, ele pode estar ali na portaria. Às vezes, o pessoal, o zelador está fazendo outra coisa, não está recebendo minha encomenda, minha carta, né? Mas está trabalhando. Tá trabalhando. Seu, né? Quer falar nisso? Fica à vontade. Tiagão, desse assunto que vocês estão falando, que é de comunicação, da mesma forma que na manutenção isso é extremamente útil. Síndico, sabe o que é gestão visual? Por exemplo, alvará. O alvará não fica lá para todo mundo ver? Então, a maneira mais fácil de você transmitir informação, tem algum comunicado? Põe no elevador, põe no hall, coisa mais fácil, todo mundo vê. E assim, gente, o plano é fazer. Quanto mais informativo você fazer, melhor para você. Cara, não perde isso não. Usa WhatsApp, usa e-mail. Quanto mais, melhor. Porque quanto mais informação o morador tem, melhor mudar o comportamento. E assim, querendo ou não, a gente faz uma gestão de cultura de informação ali. As pessoas não têm esse hábito. Então, eu sempre faço em torno de 5 ou 6 informativos por mês. Como é vários condomínios, cabe que elas vendo as situações, os caras, Thiago, mas tu já mandou, falei, para lembrar. Para lembrar, reforçar. Entrou morador novo, entrou inquilino novo. Nós mesmo esquecemos, às vezes você esquece em casa. Então é uma mudança de comportamento que leva tempo para isso acontecer. E quanto mais informação você levar, melhor vai ser. Né? Exatamente. E é melhor a gente pecar para mais, né? Com certeza. Vamos lá para o nosso plantão Tira Dúvida. Você que tá aí no YouTube, já se inscreve, compartilha, comenta. Vem para cá que o papo é muito bacana. Eu quero mandar um abraço aos nossos apoiadores. Temos aí a nosso Combate X-Store, minha amiga Júlia. Como é que tá o estudo do seu condomínio?
Cara, não deixe para depois, vê direitinho, verifique, tudo isso é investimento. E vai estar na manutenção preventiva lá, quando você faz o plano de manutenção, quanto tem que ser trocado isso aí. Combate extintores, N-Arte personalizados, temos a nova Copa Taguatinga, manda um abraço para todos os professores lá, que é uma viagem do caramba, é muito legal, vocês vão gostar, nova Copa Taguatinga, o pessoal da Start Engenharia também, e o pessoal... Não, é ProStar Engenharia. Eu fiz de proposta pra você. ProStar Engenharia. Tá ligado, né? Eita, vai cortar o patrocínio. ProStar Engenharia, meu jovem. Vem conosco, o papo é muito bacana. E o pessoal da rede SDPTV. Quem tem esse condominial tá na sua telinha aí, pro Brasil e pro mundo. Primeiro programa de rede nacional na telinha, canal aberto. Vamos que vamos. Ó, a próxima pergunta também é interessante. Meu amigo Geraldo. Eita, o Geraldo fala o seguinte, ó. O tema é academia provisória com despesa extraordinária. E ele fala o relato seguinte, ó. O síndico resolveu instalar uma academia provisória no local do Bosque pelo fato de que a academia original ter ficado muito restrita para a utilização durante a pandemia. Ok. Logicamente, isso gerou um custo com a alocação de uma cobertura metálica provisória, além da alocação de equipamentos extras de ginástica e etc. Esses custos gerados não deveriam ser caracterizados como despesas extraordinárias por se tratarem de algo provisório causado por uma situação adversa e temporal, meu amigo doutor Cláudio Viana. Tiago, quando vem um relato desse, vem a primeira coisa na minha mente vem a questão da alteração da destinação de também, né? determinado local. Tinha uma academia, ela foi mudada para outro local, outra área comum do condomínio. Então a primeira coisa que tem que ver se isso foi passado por assembleia, se alcançou o quórum de 2/3 para fazer essa alteração, né? E se teve custos, esse custo estava na previsão orçamentária da ordinária? Se não tiver, deveria ter passado por uma assembleia extraordinária para fazer uma taxa extra e pagar essas questões. Então tem que ver esses dois fatores. E uma coisa importante, né? É uma situação que era provisória. Por que se permanece até isso hoje? Isso, exatamente. Isso que eu achei estranho, uma academia provisória, né? Não, porque a pandemia foi da pandemia e a pandemia já tem um tempinho, né? Então já poderia retornar os aparelhos que estavam no local provisório para o local original. Ou senão você falou, né? Já fazendo a coisa do jeito certo, né? Que agora você falou da Assembleia Extraordinária para mudar a destinação ali. Isso. Quando se muda a destinação diária é 2/3, então, né? 2/3, Porque ali você comprou um empreendimento, né? Você encontrou aquele empreendimento com a academia no térreo. Aí quer mudar para o subsolo. Então você está alterando a estrutura, a organização funcional daquele condomínio. Então por isso que existe um quórum bastante qualificado. Bacana, bacana. Hoje não tem pergunta da Mari. A Mari tá quietinha hoje. Eu acho que a Mari levou uma multa do síndico. E eu acho que é bom. Condomínio que não segue a regra tem que levar a multa mesmo. Porque, lembre-se, condomínio é igual coletividade, pessoal. Vamos refletir na hora de cometer algum ato. Ontem mesmo o cidadão foi ao condomínio. Ontem tá o cara com o carro atravessado, velho. Na garagem. Eu só olhei, falei com você e mandei pra administradora. Multa, não tem outro jeito que fazer, né? Pô, a pessoa sabe que não pode fazer e faz aquilo, causando dano pro outro, né, doutor? Exatamente. Falta de consciência, né? Garagem é um dos grandes problemas no condomínio, né? A forma que você estaciona o carro. Um grande problema na garagem, às vezes você tem uma garagem pequena e você quer comprar, igual você comprou, né? Aquela caminhonete, aquela Hilux SW4, né? Você comprou agora, não cabe na garagem, ficou um pouco pra fora, né? Aí o Ari tem uma lancha, cara, e bota lá, ué. É mesmo, pô. Exatamente, o Boa pergunta, agora estão brincando, mas falando sério. Um carro de uma lancha, pode se colocar na garagem, se caber no espaço? Tem que ver o regimento interno. Porque tem regimento interno que fala que é só automóveis, né? Aí existe a questão do reboque, do jet ski, da lancha, não é um transporte térreo, né? Bom falando, saber, então isso não é pode. interessante. E a questão, né? Quando você compra um carro, quando você compra um sofá, você não mede se ele vai passar na porta, se vai caber na sua sala de garagem. A mesma coisa, você tem que fazer a medição se o carro que você está comprando vai caber na sua garagem. Tá a mesma lógica. Outra coisa que eu perguntar agora, que teve. Foi até bom você falar sobre isso, tem um tempo sobrando aqui. Tem uma situação aqui em Brasília atípica, né? Com um cara que comprou um sofá e teve que levar de guindaste. Sim, guindaste. Aquilo é permitido? É tudo tranquilo? Tem que ter autorização do condomínio, né? Porque vai ter questão de risco, atividade, né? Vai ter que ter acompanhar. Você pode até falar, tem que acompanhar um engenheiro para poder fazer esse içamento, né? Exatamente. O termo certo, na verdade, quando você vai fazer um içamento. Chama-se plano de rigging. Rigging escreve R-I-G-G-I-N-G. Isso é o. E o que é esse plano? É um plano que ele vai fazer o estudo o que pode impactar se caso esse sofá ou então caso esse imóvel venha a cair, entende? Quem que está garantindo a segurança, como que vai ser feito? Porque qual que é o problema disso cair?
Pegar alguém ali embaixo Números. mata. Né? Então, assim, tá vendo? Por isso que é importante, amigão, assim, ter uma assessoria jurídica, uma série de engenheiro, né? Entender que a gente é um gestor. Então, tem que ter essa equipe bem formada para te orientar, porque no final, quem responde é você, amigão síndico, você, amiga síndica, que cuida do condomínio. Vamos para a última pergunta do dia do meu amigo Gabriel. E esse que é interessante, ele fala assim, o tema é advertência e multa. Pessoal, pode esclarecer? Acho que é pro doutor aqui, né? Porque o doutor que é o cara que faz o seguinte, ó, o vizinho fez barulho e foi advertido. Agora ele parou fora da vaga de garagem. O síndico não quer aplicar multa. Diz que vai advertir novamente. O síndico está errado e não está fazendo valer as regras. O que fazer? Esse que é interessante, porque na verdade ele falou que o síndico advertiu sobre barulho, não sobre a vaga. E aí? Tiago, isso tem bastante divergência no entendimento. Existem advogados que entendem que seja qualquer infração do regimento interno na convenção já próxima, né? Já sai como se fosse um antecedente. Eu parto do princípio que é pontual. Se ele foi questão de barulho, e se ele repetiu o barulho, aí é multa. Aí são questões, infrações diferentes, né? Assim, né, porque ele foi advertido sobre uma situação, né? Só que ele fez outra que não tem nenhuma relação com a advertência anterior. E assim, cara, a gente tem que entender, pessoal, que a função da advertência é educar. Exato. É lógico que o punir faz parte, que tem pessoas que não têm, mas a ideia é educar. Você falou sobre barulho, né? Agora tá falando sobre vagas, são coisas diferentes. Eu entendo dessa forma, né? Eu oriento dessa forma. No meu condomínio, eu teria explicado por que a situação, porque, pelo que eu entendi, o barulho foi resolvido. Foi. Então por que eu vou multar o cara por causa da vaga? Se eu posso orientar. E todo mundo tá sujeito, vamos supor. O cara vai ser penalizado eternamente, daqui a pouco ele, sei lá, bebeu uma coisa na piscina, né? Aí vai ser multado de novo, daqui a pouco é duplo, triplo, quádruplo. Né? Então não tem um bom senso nessa questão. É bom senso. É o bom senso na hora de você fazer essa advertência, essa multa. E ter um bom regimento interno. Exatamente. E procurar um advogado para te orientar de forma correta. Até como vai ser feito isso aqui, para não dar nenhuma brecha depois, né, doutor? Com certeza. Tem que ter um bom regimento interno. Quando a gente faz a reforma, né, da Convenção do Regimento Interno, a gente tem um processo, a gente faz um capítulo de como se fosse um processo de penalidades. Determinada situação já é multa direta, determinada outra situação é advertência e multa. Então existe um rito adequado, tem que estar bem escrito no regimento interno para orientar o síndico a seguir aquilo e não depois ser anulado essa multa, ou então ser acusado de ter uma perseguição, um assédio, né, que aí é pior. E isso é importante também, que você está falando agora aqui, até fazer um julgado, acabou que não está dando tempo por causa do horário, que fala sobre o stalk invertido. O que é o stalk invertido? Que a gente fala que o síndico sofre stalk, mas o condomínio também pode sofrer stalk. Pode sofrer. É qualquer tipo de perseguição, tem que ter muito cuidado com isso, né? Exatamente, porque toda advertência e multa tem que ser acompanhada das provas. Não adianta você aplicar uma advertência e uma multa, sendo que não tem uma reclamação, não tem uma filmagem, não tem um áudio, não tem uma fotografia daquela situação. Então tem que ter cuidado. É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios. Você que tá no YouTube, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Vem pra cá que o papo é muito bacana, tem várias playlists para ajudar você, amigão síndico, a ter uma gestão de alta performance. Minha amiga Mari quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, tá tranquila. Parou de levar multa lá no seu condomínio? Tá aprendendo. A Mari faz um programa feliz, que toda vez que ela vem, ela aprende também aqui, porque o síndico é feliz. O síndico já me ligou, falou, cara, Thiago, o que você tá fazendo? Eu conheço o síndico, né? Eu falei assim, ei, como é que tá a Mari? Não, Thiago, a Mari tá uma beleza agora, não deixe mais o saco de ninguém, não faz barulho. Aprendeu, né? Tá aprendendo, cara, coisa bacana, né? Por isso você tá aí, tem que mandar esse programa pro seu condômino, pra ele aprender, né? Conhecimento é libertador. Uma coisa que nós sim temos que começar a levar nos condomínios é conhecimento, propagar esse conhecimento. Para um aluno me conhecer sobre engenharia, sobre direito. Quanto mais informação o condomínio tem, melhor vai ser para você. Porque eu falo, não tem pergunta idiota. Sempre são perguntas que são produtivas, direcionadas. Que ambos vão poder crescer com elas, né, doutor? Com certeza, né? Você levar essa dúvida ou então executar alguma coisa na dúvida, né? Você está correndo sérios riscos de estar errando. Tem mais chance de errar do que acertar. Vamos também agora, com o tempinho ainda sobrando aqui, vamos falar do julgado que a gente ia fazendo na TV, vamos fazer aqui ele rapidinho, que é do cantor latino. Eu acho que do latino vai ter mais festa no AP, né? Aquele que cantou no seu aniversário no ano passado, foi? Lógico, tem que lembrar isso. Porque você ficou sabendo que ele está respondendo aí, né? Acho que é $500 mil em causas condominiais, né? Pagou taxa de condomínio, multa, tipo festa, várias coisas. E uma coisa que chamou a atenção, doutor, que é bom, a gente está até frisando novamente aqui, eu sempre falo nos programas, que ele alega em um momento lá da defesa dele que os familiares dele estão podendo utilizar área comum, academia, piscina. Nesse caso, o condomínio está devendo
se você pode cessar o direito dele de utilizar, é comum? Tiago, o Tribunal de Justiça do DF, bem como o STJ, já determinou que as sanções que são aplicadas em desfavor do condômino são aquelas previstas na Convenção e no Código Civil, quais sejam juros, multa, correção monetária e os honorários de cobrança. Lá não está previsto em nenhum momento na lei ou na Convenção privar de utilização das áreas comuns. Determinado condômino foi privado de usar uma área comum em razão da inadimplência, ele entrou com uma ação de danos morais contra um condomínio aqui no DF e ele acabou tendo que ser indenizado sobre aquela situação. Então, muito cuidado, certo? Porque as sanções, a pessoa já está pagando juros e multa, essas já são as penalidades do inadimplente. Outra coisa importante, vamos aproveitar nosso tempo para adquirir bastante conhecimento. Gente, doutor, eu vejo que tem muito sim deixando da vacância no prazo de execução, hein? Isso é coisa séria, né? Qual é o prazo para você entrar na justiça contra uma questão, no caso de taxa condominial? Exatamente, o prazo é de 5 anos para você entrar com a ação de execução, certo? Então, se você, síndico, vê que tem uma inadimplência e deixou passar esse prazo, você pode responder por uma eventual omissão. Né? Se você não negociou, nunca conversou com o condômino, ficar bastante caracterizada essa omissão, então existe essa responsabilidade. Muito legal. Vamos fazer a última pergunta do dia para o meu amigo Aristides. Aristides, então descreva para a gente os benefícios, os 3 benefícios do síndico fazer a manutenção preventiva. Fica à vontade aí, meu jovem. Então, Tiagão, foi o que a gente falou bem aqui no começo. Vamos lá. Se você tem uma manutenção em dia, você consegue proporcionar tranquilidade para os moradores, porque você passa a saber o que você precisa fazer, quando você precisa fazer. Ou seja, assim você evita surpresas, ou seja, você não tem surpresas financeiras, que é a pior coisa que eu imagino que tem, que quando você chega e fala, quanto que fica aí? Estamos com imprevisto, R$100 mil a conta, sendo que poderia ficar 15, ou então 20, tá certo? Então você evita essas surpresas, tá certo? E garante valorização do teu imóvel. Porque, vamos lá, você tem, exemplo, dois condomínios na mesma região. Um condomínio funciona redondinho, belezinha. E o outro nunca fez manutenção. Aqui, como o próprio Cláudio falou, a pessoa vai comprar um apartamento. Será que tem manutenção? O pessoal cuida? Quem não cuida, não vai durar. Então, se não vai durar, o que a gente sempre costuma estar falando qual o problema de você não ter manutenção predial? Primeiro, acidente, certo? Você coloca em risco as pessoas. O segundo é o bolso. É aquela mania de entender que o barato sai caro, né? É o impacto financeiro, entende? Infelizmente, as pessoas às vezes só aprendem no bolso. Verdade. Fala um pouquinho da ProStar aí, qual o serviço que a ProStar faz, fornece para os condomínios aí, como é que o pessoal pode encontrar, fazer um orçamento. Fica à vontade, vende seu peixe, meu jovem. Tá, vamos lá. Síndico, gestor condominial, você pode nos encontrar através do telefone 61 98 345 2030, tá certo? Através das nossas redes sociais, no Instagram, @pro.starengenharia, certo? E no LinkedIn também a mesma coisa, ProStar Engenharia, tá certo? Nossos serviços na parte de manutenção predial assessoria para o síndico, tá certo? Capacitação da equipe local, ensinar, por exemplo, para a equipe, para o zelador, o que ele tem que fazer, quando ele tem que fazer, tá certo? Então seria a elaboração de planos de manutenção e consultoria pontuais. Muito bacana. No Instagram é @pro.star engenharia. Muito bacana. Inclusive tem um post lá muito legal falando sobre manutenção predial. Eu comento, sei lá, ver, curtir, comentar, compartilhar. Adquirir conhecimento sempre é bom, né, doutor? Doutor, fica à vontade, suas considerações finais. Meu amigo doutor Cláudio Viana aí. Tiago, em primeiro lugar, gratidão sempre estar aqui contribuindo com conhecimento, né? E convido o pessoal a me seguir lá no Instagram, claudioviana.adv. Tem uns posts lá e eu e o Thiago vai voltar com as lives, né? Do gado amém, né, Thiago? O pessoal gosta, o gado comentado. O pessoal gosta, né? Então é isso, até a próxima. Vamos que vamos, corta pra mim, Mari. Quero agradecer a Mariana que tá ali, a nossa produtora, o pessoal da rede SDPTV, que tá aí, comprou a ideia de levar esse conhecimento para todos os síndicos do Brasil em rede nacional. Lembrando que o programa passa às 7h30 da manhã, terça-feira, e quinta-feira também às 7h30. Meu amigo síndico, amiga síndico, gestor condominial, gratidão e até o próximo encontro. Energias positivas, só depende de você. Arroa, até o próximo. Valeu, galera, um abraço. Falou, doutor, muito obrigado. Obrigado. Tchau, Thiagão. Obrigadão. Fui!